Boa noite a todos. Convido a senhora secretária a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronque. Presente. Carlos Eduardo Assunção. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. Júlio César Coan. Presente. Lauro Paladini Neto. Presente. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo número regimental para a abertura da sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Adriano Aronque que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos para ficarem em pé. A velhice. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias maus e cheguem os anos, dos quais dirás, não sinto prazer neles. Antes que se escureça o sol, a luz, a lua e as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva. Quando os guardas da tua casa começarem a tremer e os homens robustos a vergar. Convido a senhora secretária a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Solicito a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, senhor presidente. Está aberta a votação do requerimento do nobre vereador João Batista Martellini, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Falta. Aprovado por unanimidade. Dando início à sessão, faremos a leitura das respostas de requerimentos que chegaram a esta casa. Vamos iniciar com a leitura da resposta do requerimento de número 244 de 2015, de autoria dos nobres vereadores Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, João Batista Martellini Filho e Pedro Souza Campos Neto, requerendo para que seja informado e encaminhado a esta Casa de Leis com relação ao contrato efetuado entre a Prefeitura e a Associação Equestre e Terapêutica de Tietê, o que segue. Quais os dias de funcionamento da ecoterapia? Quantas crianças foram atendidas desde a assinatura do contrato até a presente data? Quantos meses essas crianças ficaram em tratamento? Qual o critério para alta? Das crianças atendidas, quantas foram encaminhadas pelo CIREPEM, Centro Integrado de Recursos Especiais Pedagógicos Municipal? Encaminhar nomes e duração do tratamento de cada criança. Quais profissionais estão trabalhando atualmente na associação? Qual o valor do salário de cada profissional? Como cada profissional desenvolve seu trabalho durante a ecoterapia? Quantos alunos contribuem com a associação? Qual o valor pago pelos alunos contribuintes? Quantos alunos de outras cidades são atendidos? Quais os valores pagos por esses alunos? Existe fila de espera para atendimento? Quantos alunos estão nesta fila? É verídica a informação de que o contrato com a Prefeitura será revisto e os valores contratados serão diminuídos pela metade? Encaminhar cópia do contrato entre Prefeitura e Associação Equestre e Terapêutica de Tietê. A resposta vem assinada pela Secretária Municipal de Educação. Qual os dias de funcionamento da ecoterapia? O Centro de Ecoterapia Esperança realiza os atendimentos aos sábados. Quantas crianças foram atendidas desde a assinatura do contrato até a presente data? Quantos meses essas crianças ficaram em tratamento e qual o critério para alta? Foram atendidas 49 praticantes. O tempo de tratamento vai de encontro às necessidades de cada praticante.
seguindo os objetivos propostos a partir de uma criteriosa avaliação multidisciplinar. Durante as avaliações, são levantadas as reais necessidades de cada praticante e, em terapia, suas necessidades são estimuladas e as potencialidades evidenciadas. Para ser admitido no projeto, obrigatoriamente se faz necessário o encaminhamento médico, bem como frequentar escola e terapias que favoreçam a evolução do quadro. Quanto ao critério de alta, leva-se em consideração a reavaliação multidisciplinar, onde todos os profissionais envolvidos avaliam os objetivos propostos e a evolução do praticante. Quanto o praticante assistido atingir com êxito tais objetivos, é gradativamente desligado do projeto. Outro critério que o Centro de Ecoterapia Esperança utiliza para a regra para o desligamento do praticante é 3 faltas consecutivas, sem justificativa, onde perde o direito à vaga. Para manter-se no projeto, leva-se em consideração o envolvimento emocional e psicossocial da criança com o cavalo. O vínculo criança-cavalo é imprescindível. Das crianças atendidas, quantas foram encaminhadas pelo CIREPEM? Pelo CIREPEM foram encaminhadas 13 praticantes. Vale ressaltar que foram encaminhadas ao projeto pelo SEMAIE também outros 11 praticantes. Quais profissionais estão trabalhando atualmente na associação? O valor do salário de cada profissional e como cada profissional desenvolve seu trabalho durante a ecoterapia. Os profissionais que fazem parte da equipe multidisciplinar do Centro de Ecoterapia são auxiliar, guia lateral, equitador, fisioterapeuta, médico veterinário, psicóloga, fonoaudiólogo, psicopedagoga e terapeuta ocupacional. Os salários variam de R$ 1.000 a R$ 1.300. Depois foi enviada a descrição do que cada um faz, mas é muito extenso. O vereador autor já deve ter. Acho que vou pular essa parte. Quantos alunos contribuem com a associação? Qual o valor pago pelos alunos contribuintes? 9 alunos contribuem, porém não há obrigatoriedade com a mesma, sendo que cada responsável colabora com o valor que se adequa à realidade da família. Quantos alunos de outras cidades são atendidos? Quais os valores pagos por esses alunos? Atualmente são atendidos 5 praticantes. Até o final de outubro, o valor era de R$ 100. A partir de novembro, esse valor será reajustado para R$ 350, mediante obrigatoriedade de atendimento em âmbito gratuito concedido somente a munícipes, ficando acertado o atendimento particular para pessoas de cidade da região. Existe fila de espera para atendimento? Quantos estão na fila? Sim, atualmente são 11 munícipes interessados no projeto. É verídica a informação de que o contrato com a Prefeitura será revisto e os valores contratados serão diminuídos pela metade? Conforme consta na cópia do contrato entre Prefeitura Municipal de Tietê e Associação Equestre e Terapêutica de Tietê, houve um adiantamento do contrato, alterando o repasse de verbas, acho que é um adiantamento, atenciosamente, e aí seguem os contratos. Pelos valores que constam nesses contratos, nós fizemos aqui a conta. No primeiro contrato original, o valor mensal era R$ 19.940. E no contrato aditado para o final desse ano, de julho a dezembro, passou para R$ 18.403. Então, R$ 1.500 de diferença a menos. Então, esta é a resposta. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereadora autora? Peço a palavra, senhor presidente. Fique à vontade. Senhor presidente, tem muitos pontos dessa resposta que estão vagos e que carecem de maiores esclarecimentos. Hoje eu não vou discutir essa resposta porque eu pretendo obtê-la pessoalmente. O ano já está terminando, nós temos mais um outro começando e, como eu pedi o planejamento das atividades, planejamento anual, então vai dar para a gente discutir melhor. Era só isso que eu tinha a falar. Então, dando sequência, passaremos agora
a resposta do requerimento 257 de 2015, de autoria dos vereadores João Batista Martegni Filho, Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, Pedro Souza Campos Neto e Carlos Eduardo Assunção. Solicitando para que informe esta Casa de Leis o que segue. Por que o SAMAI rescindiu o contrato com a empresa Freitas Guimarães, Projeto e Construção Limitada? Encaminhar cópia do termo de rescisão. Por que o SAMAI teve que indenizar a empresa em R$ 50.814 pela rescisão do contrato? O SAMAI contratou a empresa Maria Santa Locação e Obras Limitada para realizar os serviços que antes eram efetuados pela empresa Freitas Guimarães, Projeto e Construção. Caso a resposta seja negativa, informe o motivo da contratação. Encaminhar cópia do contrato. A resposta vem assinada pelo diretor superintendente do SAMAI. Inicialmente, cumpre informar que a rescisão do contrato com a empresa Freitas Guimarães, Projeto e Construção Limitada, se mostrou de relevante interesse público, uma vez que pôs fim a um contrato que já se estendia há 7 anos, mostrando-se por demais oneroso à autarquia, à custa de juros e correções, para, em compensação, viabilizar o repasse recebido do governo federal a fundo perdido no valor de R$ 11.895.630, conforme explicado na Portaria 50 de 2014, que justificou a abertura do processo administrativo, culminando na rescisão do contrato entre as partes, cópia juntada. A indenização foi paga nos termos da obrigatoriedade legal prevista no parágrafo 2º do artigo 79 da Lei 8.666, de 93. Haja vista que a rescisão se deu por interesse público, como se mostrou existir, uma vez que a autarquia deixou de gastar recursos próprios para a conclusão das obras, viabilizando a sua execução por meio de recursos a fundo perdido. A contratação dos serviços da empresa Maria Santa Locação de Obras não tem relação com as obras contratadas com a empresa Freitas Guimarães. Pelo contrário, a empresa Maria Santa foi contratada para executar obras complementares do sistema Bertola, as quais não estavam contempladas no projeto licitado na Concorrência Pública 01 de 2007. Para que não restem dúvidas quanto à existência do interesse público na rescisão contratual, faz-se juntar-se documentos, termos de rescisão, contratos, concorrência pública e contrato com a empresa Freitas Guimarães. Então, esta é a resposta. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor? Eu gostaria, senhor presidente. À vontade. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários, demais pessoas que nos assistem, eu achei a resposta não muito clara, porque, em princípio, eu vou analisar melhor e talvez fazer outro requerimento. Em princípio, o fato de ter vindo verba a fundo perdido não impede que continue o contrato com essa empresa até terminá-lo, para evitar o pagamento da multa, que eu acho que seria menos oneroso. Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Independente de ter vindo a verba a fundo perdido, não haveria necessidade, em princípio, ao meu ver, de rescindir esse contrato e pagar uma multa, né, num valor alto desse aí. Mas vamos analisar melhor e, quem sabe, vamos fazer outro requerimento a respeito. Obrigado. Passaremos agora para a resposta do requerimento 260 de 2015. De autoria do vereador João Batista Martegni Filho, em conjunto com os vereadores Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, Pedro Souza Campos Neto e Carlos Eduardo Assunção. Para que seja encaminhado a esta Casa de Leis cópia do ato que designou o servidor público Fábio Martins de Mello para exercer a função de confiança de encarregado de setor de pessoal da educação. Requeremos também que esclareça o motivo da designação do referido servidor para a função em questão, sem o mesmo ter concluído o estágio probatório. A resposta vem assinada pelo diretor de Departamento de Gestão Pessoal.
O secretário de Administração e Modernização protocolizou a consulta à Secretaria de Negócios Jurídicos, questionando a possibilidade jurídica de transferência de lotação do servidor Fábio Martins de Mello, agente de secretaria escolar, admitido em 2 de abril de 2013, à Secretaria de Administração e Modernização, Departamento de Gestão Pessoal. Em 22 de agosto de 2014, a Secretaria de Negócios Jurídicos emitiu parecer jurídico favorável à transferência do servidor. Abre aspas. Embora o Estatuto esteja vigente, seus efeitos começarão a surtir após o período conferido aos servidores pelo novel diploma legal. Mesmo assim, demonstra-se que a alteração de servidor público em estágio probatório deve ser admitida quando presente o relevante interesse público, tal como releva o caso em questão. No mesmo sentido, deve ser considerada a designação de servidor em estágio probatório para o exercício de funções de confiança. A legislação municipal não permite essa possibilidade. Entretanto, razões de interesse público devem prevalecer sobre quaisquer outras. Fecha aspas. O artigo 23 da Lei Complementar 11 de 2014 estatui que não é permitido ao servidor público em estágio probatório. No entanto, excetuam-se do disposto nesse artigo os casos considerados pela administração de relevante interesse, assim definido no parágrafo único desse artigo. Em 26 de agosto de 2014, apresentado e demonstrado ao gabinete do prefeito a real necessidade e o interesse público na transferência do servidor para a Secretaria de Administração e Modernização e posterior nomeação para a função de confiança de encarregado do setor de pessoal da educação, em harmonia com a legislação vigente e parecer jurídico. Em 27 de agosto de 2014, é deferido pelo senhor prefeito a transferência para a Secretaria de Administração e Modernização e designação do servidor para exercer a função de confiança de encarregado do setor de pessoal da educação, comprovando-se pela administração tratar-se de relevante interesse público. Encaminhado à Secretaria de Negócios Jurídicos em 16 de outubro de 2014, deferimento do senhor prefeito para a transferência do servidor Fábio Martins de Mello para a Secretaria de Administração e Modernização e designação para a função de confiança. Portaria 10.409, de 21 de outubro de 2014, autoriza a transferência do servidor para a Secretaria de Administração e Modernização. A partir de 1º de outubro de 2015, é revogada a designação do servidor Fábio Martins de Mello para exercer 2 vezes, a função de confiança de encarregado do setor de pessoal da educação, conforme a portaria 12.273 de 2015. Para maior esclarecimento, encaminhamos os processos e aqui da numeração deles. Com os esclarecimentos da designação do servidor para a função de confiança de encarregado do setor de pessoal, mesmo sem ter concluído o período de estágio probatório. Essa é a resposta. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor? Eu gostaria, senhor presidente. Fique à vontade. Eu só queria dizer que, como eu já falei aqui por ocasião da discussão do requerimento, eu fui procurado, na ocasião, por vários funcionários que trouxeram essa reclamação e pediram que elaborasse esse requerimento. Então, agora, de posse dessas respostas, eu vou transmitir a eles o que veio. Muito obrigado. Passaremos agora à resposta do requerimento 261 de 2015, de autoria do vereador João Batista Martigni Filho, em conjunto com os vereadores Júlio César Coan, Sidney Machado Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, Pedro Souza Campos Neto e Carlos Eduardo Assunção. Para que se encaminhe a esta Casa de Leis um relatório completo sobre o fato que culminou com a morte da adolescente especial de 16 anos, após engasgar com um pedaço de pão no Sirepem, no último dia 8 de outubro.
Requeremos também que informe que tipo de alimentação era oferecida diariamente para a menina, se ela já havia engasgado outras vezes e a mãe não havia sido comunicada, e se os professores e funcionários receberam ou recebem treinamento de como proceder nesse tipo de situação. A resposta vem assinada pela secretária municipal de Educação. Referente ao protocolo 3.434, 82, 21, 26, 10 de 2015, esta secretaria se sente consternada com a fatalidade ocorrida no Sirepem em 8 de outubro, que culminou com a morte da adolescente Jaqueline, e informa que a equipe da escola agiu de forma correta ao prestar atendimento à vítima com os primeiros socorros, onde todos os agentes especialistas presentes na unidade escolar se uniram para auxiliar nos primeiros socorros, também sob a orientação dos bombeiros por telefone até a chegada dos mesmos ao local, acompanhando a menor ao hospital. Também foram informados os pais imediatamente sobre o ocorrido. Segue abaixo o relatório da diretora do Sirepem sobre o solicitado por essa Casa de Leis. O relatório que segue aqui conta todos os detalhes que eu acho que eu não vou fazer a leitura, fica à disposição de quem quiser, e o vereador autor já tem em seu poder. Foi feito o que ela já resumiu no início. Então, algum vereador gostaria de comentar? Vereador autor? Eu gostaria, senhor presidente. O requerimento não foi respondido por completo, porque eu solicitei outras indagações, inclusive se já havia ocorrido caso parecido anteriormente com a mesma criança. Não respondeu, algumas outras. Eu tive uma informação também aí que não foi confirmada, eu vou solicitar se tem procedência, que parece que a pessoa que era responsável por ficar no local com as crianças não estava, tinha ido na diretoria quando ocorreu isso. As crianças estavam sozinhas lá, sem o responsável. Foi uma informação extraoficialmente que me passaram. Eu vou agora, no complemento do requerimento, indagar isso também. Que parece-me que houve esse atraso aí, porque não tinha ninguém responsável no momento que a criança se afogou. Vou ver se tem procedência isso. Muito obrigado. O vereador tem essa resposta em suas mãos, né? Então, vamos deixar que faça depois as novas indagações. Bom, agora passaremos à resposta do requerimento 274 de 2015, de autoria do vereador Carlos Eduardo Assunção, em conjunto com os vereadores Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, João Batista Martelini Filho e Pedro Souza Campos Neto. Para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis o que segue. Quantos integrantes a banda municipal possui atualmente? Quem é o maestro responsável? Qual secretaria municipal é responsável pela banda? Por que a banda não está se apresentando nos eventos? Qual o local de ensaio da banda? Qual o custo mensal da banda para a prefeitura? A resposta vem assinada pelo secretário de Turismo e Cultura. Em resposta ao requerimento 274/2015 sobre a banda municipal, segue abaixo as informações. A banda municipal possui 30 integrantes. O maestro responsável é o senhor Orlando Estocco da Silveira, Landico. A secretaria responsável é a Secretaria de Turismo e Cultura. A banda não está se apresentando nos eventos devido à reestruturação das secretarias. Tivemos de dar uma pausa. A banda passará a ensaiar no prédio da Secretaria de Turismo e Cultura. Devido à banda municipal estar parada, a prefeitura não está tendo gasto mensal. Sem mais para o momento, a assinatura do secretário. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor? Peço a palavra, senhor presidente. Fique à vontade. Meus amigos, público presente, funcionários dessa casa, pessoas que nos assistem. No final, eu achei um pouco cômico aí falar que a banda está parada, a prefeitura não está tendo gasto, é isso? Ela está parada e por isso não está tendo gasto com a banda. Eu acho que a cultura, né, da nossa cidade, ela não tem preço.
Primeiramente, essa banda ela tem quase que centenária. Essas 30 pessoas que fazem parte da nossa banda, elas estão dando continuidade de uma memória do nosso povo, né? Do nosso povo do Tietê. Então, como o secretário respondeu aí, que a banda vai voltar, né, a ensaiar no prédio público lá. Então, a gente espera que em 2016 a banda volte, né, e tenha aquela retomada dos seus ensaios, das suas pessoas, porque isso é um patrimônio do nosso município. Passaremos agora à resposta do requerimento 283 de 2015, de autoria do vereador Júlio César Coan, em conjunto com os vereadores Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, João Batista Martelini Filho e Carlos Eduardo Assunção. Requerendo que se oficie ao senhor prefeito para que informe esta Casa de Leis o que segue. Por que no campo valor processado do menu Despesas do portal da transparência da Prefeitura não aparecem todas as despesas liquidadas que constam no relatório encaminhado para a Câmara através da resposta do requerimento 206 de 2015? Por que inúmeras despesas de serviços já prestados ou mercadorias já entregues por fornecedores, ou seja, que já deveriam constar como processadas, entre parênteses, liquidadas, no portal da transparência, aparecem somente como empenhadas, como se o serviço não tivesse sido prestado ou a mercadoria não tivesse sido entregue? A resposta vem assinada pelo secretário de Finanças. Informamos a vossas senhorias que estamos atravessando um momento de incertezas e imprevisibilidades no cenário macroeconômico do país e acabou acarretando diversas dificuldades administrativas e financeiras. Uma delas foi a programação dos pagamentos dos fornecedores e prestadores de serviços, cuja programação são efetuadas com base nas previsões mensais. Fase essa a liquidação das despesas. E o que vem ocorrendo é que, além da queda na arrecadação, também na efetivação das receitas acabam se realizando com valores inferiores aos previstos anteriormente, impossibilitando que a administração municipal realize a programação futuras dos pagamentos. Porém, diante dessas dificuldades financeiras acima expostas e que não haja prejuízo para ambas as partes, a administração municipal vem desenvolvendo, junto aos seus fornecedores e prestadores de serviços, acordos, repactuação de pagamento dessas despesas. No entanto, essas despesas estão garantidas por suas respectivas notas de empenho, e caso não forem pagas ou repactuadas até o final do presente exercício, serão inscritas em restos a pagar, processados na oportunidade do encerramento do presente exercício, cujo fato não interferirá no resultado financeiro e orçamentário a ser apurado. Sendo só para o momento, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor? Desta forma, terminamos com as respostas de requerimentos e, na continuidade do expediente, convido a senhora, a secretária, para que proceda a leitura inicialmente dos requerimentos. Requerimento 306 de 2015. Considerando que as ruas do bairro Xangri-Lá estão praticamente intransitáveis, cheias de buracos, considerando que referido bairro conta com um número considerável de moradores, considerando que o bairro em questão abriga importante ponto turístico, o Parque Ecológico Cornélio Pires, que é muito frequentado pelos moradores de nossa cidade, requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie os devidos reparos nas ruas do bairro Xangri-Lá,
bem como efetue a capinação devido ao mato estar adentrando nas ruas do bairro. 14 de dezembro de 2015, Pedro Campos, Júlio Coan, Sandra Takakura, João Martellini, Sidney Machado, Carlos Eduardo Assunção. Em razão dos requerimentos de números 306 e 307 de 2015 serem de autoria deste presidente, passo a presidência dos trabalhos ao vice-presidente Júlio César Coan, para que o mesmo conduza a discussão e votação dos requerimentos. Está em discussão o requerimento número 306/2015. Está aberta a votação do requerimento número 306/2015. O requerimento número 306/2015 está aprovado por unanimidade. Requerimento 307, de 2015. Considerando que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal a manutenção da iluminação pública, considerando que cabe ao cidadão protocolar eventuais defeitos junto à municipalidade, considerando que, segundo ao munícipe, foi dado um prazo máximo de 1 semana para a solução do problema, requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe o porquê da demora da solução do defeito da iluminação, localizada na Rua Lara Campos, 818, que oscila intermitentemente, uma vez que tem prejudicado as atividades comerciais do reclamante e no local tem um ponto de ônibus. 14 de dezembro de 2015, Pedro Campos, Júlio Coan, Sandra Takakura, João Martellini, Sidney Machado e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 307/2015. Está aberta a votação do requerimento número 307/2015. O requerimento número 307/2015 está aprovado por unanimidade. Requerimento 308 de 2015. Considerando a denúncia propagada nas redes sociais com relação a um veículo da Prefeitura, marca Fiat Uno, placa DKI 1035, está sendo utilizado por um servidor público num domingo para a realização de um curso na cidade de Tatuí. Considerando que, diante dessa denúncia, a Prefeitura emitiu uma nota de esclarecimento informando que um motorista da Secretaria Municipal da Educação estava em Tatuí realizando exame e curso de treinamento especializado para conduzir os ônibus escolares da Prefeitura e que esse procedimento é adotado pela Prefeitura para controlar a capacidade técnica e profissional dos servidores públicos que transportam vidas diariamente com o objetivo de garantir a segurança e a tranquilidade dos pacientes e dos estudantes, que trata-se ainda de uma obrigatoriedade imposta pelo Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e que o deslocamento do servidor para a cidade de Tatuí para a realização do curso e do exame contou com a autorização da chefia imediata e ocorreu no domingo justamente para não prejudicar o serviço do transporte de estudantes realizado em dias de semana. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o que segue. Qual o nome e o cargo ocupado pelo servidor que estava utilizando o veículo oficial num domingo para a realização de um curso na cidade de Tatuí? Em qual secretaria o servidor trabalha? Quem é o chefe do servidor e quem foi o responsável pela autorização para a realização do curso com carro oficial?
O veículo utilizado pelo servidor pertence a qual secretaria municipal? Qual o curso que o servidor estava fazendo? Outros servidores já realizaram esse curso? Encaminhar o nome dos servidores. Foi expedido algum certificado para a realização do curso? Encaminhar cópia do mesmo. 14 de dezembro de 2015, João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 308 de 2015. Está aberta a votação para o requerimento 308 de 2015. Aprovado por unanimidade. Requerimento 309 de 2015. Considerando que a Rua Vila Nova vem sendo recapeada pela Prefeitura com recursos de um convênio com o governo federal. Considerando que, conforme informações de moradores do local, as obras foram iniciadas recentemente e já foram paralisadas. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o motivo da paralisação nas obras de recapeamento recém-iniciadas na Rua Vila Nova, no bairro São Pedro. 14 de dezembro de 2015, João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 309 de 2015. Está aberta a votação para o requerimento 309 de 2015. Aprovado por unanimidade. Requerimento 310 de 2015. Considerando que máquinas e equipamentos são patrimônios da Prefeitura, considerando que a utilização das máquinas em propriedade particular deve seguir um protocolo da Secretaria de Finanças, considerando que, segundo informações, uma máquina pá carregadeira se encontra quebrada na área rural há mais de 30 dias. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa o que segue. É verídica a informação de que uma máquina pá carregadeira da Prefeitura se encontra quebrada na zona rural do município, na estrada Tietê-Jumirim? Faz quanto tempo? Que serviço estava sendo realizado por essa máquina? Era em propriedade particular? Caso seja em propriedade particular, manda todos os documentos relativos à contratação do serviço. 14 de dezembro de 2015, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 310 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Presidente, esse requerimento vem para salientar que alguns moradores que residem perto dessa estrada nos procuraram e pediram para que se tome providência, porque eles já estão vendo as máquinas lá. Por mais de 30 dias já se encontra essa máquina, e pelo que consta é da Prefeitura. Então eu também não sabia, pela imagem lá, eu não sabia dizer se é da Prefeitura ou não. Então esse requerimento vem salientar e assim vem uma resposta oficial para saber se essa máquina realmente é da Prefeitura ou não. Continua em discussão o requerimento 310 de 2015. Está aberta a votação para o requerimento 310 de 2015. Aprovado por unanimidade. Requerimento 311 de 2015. Considerando que, segundo informações, o terreno onde se encontra Cooperete está cheio de entulho e materiais inservíveis. Considerando que esse acúmulo de material pode atrair animais peçonhentos e doenças como a dengue, por exemplo,
Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis quem é o responsável pelos materiais inservíveis e entulhos que estão no terreno da Prefeitura utilizado pela Cooperete, bem como também informe quando esse material será retirado do local. 14 de dezembro de 2015, Carlos Eduardo Assunção, Júlio César Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 311 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, também fui procurado por alguns moradores também que moram perto da cooperativa e eles notaram que tem aumentado lá os entulhos, né, sofás, galhos. Então eles querem saber também por que está sendo colocado esses galhos, essas podas, esses armários, né, coisas velhas que estão sendo colocados lá. Então eles estão preocupados com esse montante de material que está sendo levado para lá. Só que eles não sabem se é a prefeitura ou se é a própria cooperativa. Então o motivo desse requerimento vem esclarecer isso aí aos moradores. Continua em discussão o requerimento 311 de 2015. Está aberta a votação para o requerimento 311 de 2015. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 312 de 2015. Considerando que o Parque Ecológico passou por reforma recentemente, conforme foi noticiado, tendo sido feito replantio de árvores no local. Considerando que, segundo informações, algumas partes do Parque Ecológico estão sendo utilizadas para depósito de galhos resultantes da poda de árvores. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis se é verídica a informação de que caminhões têm entrado no Parque Ecológico para fazer descartes de galhos de árvores nas valas. 14 de dezembro de 2015, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 312 de 2015. Está aberta a votação para o requerimento 312 de 2015. Aprovado por unanimidade. Requerimento 313 de 2015. Considerando que a passarela Pêncio, que está sendo construída, ligando a Avenida Fernando Costa com o bairro Jardim Rodrigues de Moraes, é uma das principais obras destacadas pelo atual governo. Considerando que referida obra é objeto de um convênio com o governo federal e, pesquisando no portal da transparência do governo federal, não existe nenhuma liberação ainda. Todavia, a obra foi iniciada recentemente e já foi paralisada. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis com relação à construção da passarela Pêncio, o que se segue. Quem é a empresa responsável pelo serviço? Qual o dia exato do início das obras? Foi feito algum pagamento para a empresa? Qual o valor deste pagamento? O governo federal liberou alguma parcela do convênio? Por que as obras foram paralisadas já no seu início? Quando as obras serão retomadas? 14 de dezembro de 2015, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 313 de 2015.
Está aberta a votação para o requerimento 313 de 2015. Aprovado por unanimidade. Requerimento 314 de 2015. Considerando que, através do requerimento 206 de 2015, foi solicitado que o Poder Executivo informasse se estava inadimplente com algum fornecedor. Considerando que, em resposta ao referido requerimento, a Prefeitura Municipal encaminhou uma relação com a posição da dívida da Prefeitura em 14 de nove de 2015, cujo valor era de R$ 6.585.075,66 para 169 fornecedores com despesa já liquidada. Considerando que em 3 meses após essa informação, muitos fornecedores e prestadores de serviço ainda reclamam com relação à inadimplência da Prefeitura. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor Prefeito Municipal para que, após contato com a Secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis novamente um relatório contendo todos os fornecedores e prestadores de serviços que a Prefeitura está inadimplente, discriminando o nome do fornecedor, o valor da dívida e o serviço prestado pelo mesmo. 14 de dezembro de 2015, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Tracacura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 314 de 2015. Está aberta a votação para o requerimento 314 de 2015. Aprovado por unanimidade. Requerimento 315 de 2015. Considerando que, segundo informações, diversos professores terão que devolver dinheiro para a Prefeitura em razão de um erro de interpretação no cálculo de um benefício do Estatuto do Magistério. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor Prefeito Municipal para que, após contato com a Secretaria competente, informe esta Casa de Leis se é verídica a informação de que professores da Rede Municipal de Ensino terão que devolver dinheiro para a Prefeitura em razão de um erro de interpretação no cálculo de um benefício do Estatuto do Magistério. Caso a resposta seja positiva, informe qual o erro que foi diagnosticado pela Prefeitura que ocasionou a devolução e quem são os professores afetados pelo mesmo. 14 de dezembro de 2015, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Tracacura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 315 de 2015. Está aberta a votação para o requerimento 315 de 2015. O requerimento 315 de 2015 está aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para o expediente e não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, convido a senhora secretária a fazer a leitura da representação da promotora de justiça de Tietê, doutora Cristina Palma, contra o vereador Carlos Eduardo Assunção, objetivando a instauração de processo de cassação de mandato previsto nos artigos 333 e seguintes do Regimento Interno da Câmara. Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça de Tietê, ofício número 322/2015, Festa da Goma, Tietê, 16 de novembro de 2015. Tendo em vista os inclusos documentos,
que noticiam a organização de uma festa rave, denominada Festa da Goma, nessa cidade de Tietê, tendo em vista que a denúncia dava conta que a festa era patrocinada por um traficante de nome Wellington Bruno, com fornecimento de entorpecente, presença de menores e prostituição, e contava com a organização do vereador Carlos Eduardo Assunção, vulgo Folia. Tendo em vista que a denúncia se confirmou com as pesquisas em anexos junto ao Facebook, onde a festa é compartilhada por Folia, que inclusive confirmou presença na festa e consta seu nome na propaganda do evento, com a expressão viajando ao extremo. Tendo em vista que o Ministério Público acionou os diversos órgãos públicos responsáveis para a fiscalização da festa, que também não contava com alvará municipal, alvará para menores, nem AVCB do Corpo de Bombeiros, e no local do evento o senhor Folia foi encontrado e a polícia realmente localizou menores e grande quantidade de bebida antes do evento, o que também já constitui crime, fornecimento de bebida alcoólica a menores, apontando no local Folia como responsável pelo evento, vide BO da Polícia Militar. Considerando que o vereador incorreu em infrações administrativas, festas sem alvarás e criminais, organização de festa para fins de tráfico de entorpecente e fornecimento de bebida alcoólica a menores, e que, inclusive, hoje, em dia citado, o vereador criou um nome falso na internet, Jailson Oliveira, visando provavelmente dificultar a busca dos eventos ilícitos. Tendo em vista que todas as condutas acima descritas constituem infração político-administrativa, artigo 334 do Regimento Interno, o que não condiz com a conduta compatível com essa reputável Casa de Leis. Represento Carlos Alberto Assunção, a vossas senhorias, para instauração de processo de cassação do mandato previsto nos artigos 333 e seguintes do citado regimento interno. Aguardo, em 10 dias, resposta sobre as providências adotadas por esta reputável casa. Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de estima e consideração. Cristina Palma, segunda promotora de Justiça de Tietê. Excelentíssimo senhor Júlio César Coan, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Tietê. Convido a senhora secretária a fazer a leitura da defesa prévia apresentada pelo vereador Carlos Eduardo Assunção, por meio de seu procurador, Dr. Paulo de Souza Alves Filho. Excelentíssimo senhor vereador, Dr. Pedro Souza Campos Neto, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Tietê, São Paulo. Mandado de notificação de 27/11/2015. Carlos Eduardo Assunção, brasileiro, maior, casado, vereador, RG São Paulo 19.838.049, CPF/MF 203.252.458.94, residente e domiciliado à Rua Erasmo de Martini Foltran, número 564, Jardim São Francisco, no município de Tietê, São Paulo, por seu procurador firmatário, documento 1,
respeitosamente, vem perante Vossa Excelência para oferecer sua defesa prévia, diante do mandado de notificação que lhe dá ciência da representação promovida pela digníssima promotora de justiça, que atua junto à segunda vara da comarca de Tietê, São Paulo, objetivando a instauração por essa egrégia Casa de Leis de processo de cassação do seu mandato, como se segue requerendo ao final. Precisa desse pedacinho pequeno ou não? Ou passo para as considerações? Considerações relevantes. No grave momento em que está mergulhado o Brasil, convivendo a partir de crise moral com as crises econômica e política, torna-se ainda mais relevante o papel respeitoso e responsável das instituições por seus representantes para com o cidadão em geral e, particularmente, para com os ocupantes de cargos eletivos. A segurança jurídica é erigida a partir do comportamento dos representantes das instituições que a podem consolidar ou enfraquecer. Neste caso, o Ministério Público, contemplado pelo artigo 127 da Constituição Federal de 1988, tendo para si a honrosa tarefa de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, por sua representante acima informada, distancia-se das suas melhores tradições de cautela e respeito, e não corresponde a essa relevante missão constitucional. O Poder Legislativo Municipal tem na Câmara de Vereadores a mais legítima casa de representação da sociedade brasileira, pois abriga, em primeiro momento, delegados da soberania popular alçados a tão nobilitante função pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Artigo 14 da Carta Magna, da Magna Carta do Brasil. Não se trata, pois, de um poder conferido a partir de concurso público. Portanto, a fé pública e presunção de inocência. Artigo 5º do inciso L7 da Constituição Federal. Constitui-se em pilares que conferem ao edil o direito a reverentes cautelas, inobservadas pelo Ministério Público local, que se mobilizou a partir de denúncia anônima, duvidoso boletim de ocorrência de 2 policiais militares, inserções na rede social, hoje tão utilizada, por vezes de forma criminosa, além de ocultos e escusos interesses políticos partidários, emergidos a partir de sua postura mais dura contra atos administrativos questionáveis e condutas pouco ortodoxas atribuídas ao chefe do Poder Executivo Municipal de Tietê, São Paulo. Neste caso, a utilização indevida e criminosa da rede social se evidencia, por exemplo, se feita uma análise superficial na informação veiculada nesse veículo de comunicação, com o qual se tornou pública, segundo consta, a partir do atual prefeito, a representação do Ministério Público, mesmo antes de Vossa Excelência, presidente desta egrégia Casa de Leis, tê-la recebido.
Observa-se na divulgação do WhatsApp, atribuída ao atual chefe do Poder Executivo Municipal, documento 2, que a representação vem apócrifa, sem a assinatura da promotora de justiça e dirigida a essa digníssima presidência. Ao passo que o documento que chegou às mãos desse presidente vem assinado pelo parquet e dirigido ao doutor vereador, presidente, vice-presidente, Júlio César Coan, presidente em exercício da Igreja Casa de Leis, diante da ausência de Vossa Excelência em viagem ao exterior, documento 3. Levantando-se suspeita sobre a lisura da representação, retirando-lhe a isenção imprescindível e providências da espécie, mormente em se tratando da instituição Ministério Público, de respeitável história e inúmeros serviços prestados à nação brasileira. Tudo a partir do gabinete da promotora de justiça, subscritora dessa grave representação. Já na primeira semana, coincidentemente, 2 jornais que sistematicamente apoiam o atual prefeito publicaram com destaque a notícia da possível cassação do representado diante do pedido do Ministério Público. Eis mais uma evidência da orquestração voltada a destruir a imagem pública e pessoal do representado, que já foi titular das secretarias de esportes e de turismo do município, sendo trazido pelas mãos da população atenta do município pela segunda vez ao cargo de vereador. Preliminarmente, 1. A representação deve ser arquivada de plano por afrontar ostensiva e claramente o dispositivo do artigo 288, inciso 1, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, São Paulo, pois alicerça-se em denúncia anônima e documentos suspeitos, documento 4. Inexiste possibilidade idônea de se tentar retirar o anonimato dessa denúncia. Essencial para a aplicação desse dispositivo regimental, com o boletim de ocorrência mencionado na representação, até porque elaborado pelos mesmos policiais militares que, posteriormente à representação, quando ouvidos no inquérito policial, instaurado em data posterior, ainda em andamento, ensejaram a causar perplexidade à dignidade da justiça, a clonagem do depoimento do policial militar Ricardo Henrique Marcolino para a construção do depoimento do seu colega Samuel Aparecido Moraes, documento 5. O mesmo, e com muito mais propriedade, se pode dizer, dos encartes nascidos em conversas na rede social, motivo de notificação já adotada pelo representado junto ao Facebook, documentos 7 e 8, principalmente quanto à alegação da troca do seu nome para Jailson Oliveira. 2. Também leva inapelavelmente ao arquivamento esta peça de representação, a fragilidade probatória baseada em denúncia anônima, em sofrível boletim de ocorrência,
mesmo que não estivesse eivado de vício insanável os depoimentos dos policiais militares, únicos a colocar em dúvida a probidade do representado, de forma desastrada e desprovida de credibilidade. Se descortinaria o que, rotineiramente, acontece em situações semelhantes. Isto é, o possível infrator, para se safar, tenta atribuir a amigos importantes sua participação, quando não a estes jogar responsabilidade, imaginando restar blindada a sua pessoa, no caso, pela influência do vereador, importante na escala de valores de uma sociedade, particularmente em um município pequeno do porte de Tietê. Até porque, ouvidos em inquérito policial, Diego, Antônio e Ellington, documento 5, foram unânimes em isentar o representado de qualquer vinculação comprometedora com o evento, registrando, inclusive, tratar-se da 4ª edição por eles organizada. Assim, por analogia, sob o manto do artigo 386 do Código de Processo Penal Brasileiro, deverá ser arquivada a representação por falta de provas e sob o manto do princípio indúbio pro réu e benefício da dúvida, pois, como é sabido, o simples processo de cassação já confere irreparável dano moral ao processado. 3. Faz mister consignar por relevante, ainda em sede de preliminar, que a representação é protocolizada antes da prática de qualquer ato no inquérito policial solicitado pela própria representante, mantendo a denúncia anônima. Nessa condição, a tipificar o arquivamento determinado pelo artigo 288, inciso 1, do regimento interno desta egrégia Casa de Leis. Observa-se que a representação data de 16 de novembro, sendo recebida em 18 de 1 de 2015, por... 18 de novembro. É que está 18 de 11, desculpe. 18 de novembro de 2000, sendo recebida em 18 de novembro de 2015, por essa digníssima presidência, documento 3. O inquérito policial, portaria número 468/2015, foi instaurado em 19 de 11 de 2015, documento 5, reforçando o anonimato informado no item 1 desta, descaracterizando ad initio essa representação por absoluto e irrefutável enquadramento no artigo 288, inciso 1, do regimento interno da edilidade tietense, merecendo, portanto, o arquivamento de plano essa representação. Finalmente, o delito que se pretendia ver caracterizado para possibilitar a justificativa de tão grave providência por parte do Ministério Público não se realizou. Documento 9. Inexiste, pois, a materialidade do eventual delito que se pretende imputar ao representado. Ora, mais uma razão
incontroversa, para que o artigo seja o único destino para esta representação. Mérito. No último dia 4 de dezembro, dando início ao inquérito policial que busca atender solicitação da 2ª Promotora de Justiça da Comarca de Tietê, São Paulo, o policial militar Ricardo Henrique Marcolino é ouvido e, estranhamente, na mesma data, se encontra um documento aparentemente clonado que é atribuído como declarações do colega de farda, Samuel Aparecido Moraes, que não resiste a uma análise, por menos exigente e superficial que seja, para se concluir tratar-se de cópia e cola, documento 5, distante de ter sido realmente uma declaração isenta e não marcada por interesses escusos. Assim, devem ser consideradas suspeitas e nulas tais declarações, não servindo como prova e ensejando impugnação prévia como valor probatório, mesmo que levado a juízo. Tudo sem prejuízo de outras providências voltadas a apurar responsabilidade sobre esse delicado fato. Por outro lado, Diego de Matos Arruda, Antônio Ricardo Vieira e Wellington Bruno Arruda, com declarações firmes e personalizadas, retiram do representado Carlos Eduardo Assunção qualquer tipo de responsabilidade para com o indigitado evento, restringindo a amizade, sua projeção como vereador e sua própria juventude, a participação no Facebook para apoiar a referida festa, como parte da sua atividade como vereador, nesta representado documento 5. O representado, espontaneamente, foi à delegacia de polícia e registrou um boletim número 1632/2015 sobre as acusações improcedentes que pesam sobre si, documento 6. Dirigiu-se ao Facebook sobre o caso do seu falso nome e recebeu a informação de que tudo estará resolvido em 60 dias, documentos 7 e 8. Ora, o representado é conhecido, família conhecida, foi secretário municipal, é vereador, jamais se envolveu com atividades ilícitas, inexistindo qualquer mácula em sua vida pregressa e, portanto, não se pode deixar prosperar este absurdo. Não há onde se constatar possível quebra de decoro parlamentar. Ao contrário, eleito pela segunda vez, tem a garantir-lhes a idoneidade e o exemplar conduta parlamentar, o aval de algumas centenas de eleitores que o conhecem e sabem das suas atividades parlamentares e pessoais, que são fiscalizadas 24 horas por dia, diante da notória rigidez fiscalizadora da população sobre os seus representantes. Torna-se imperioso o arquivamento da representação que gerou esse processo, não merecendo acolhida os severos, exagerados e assodados argumentos manifestados pelo parquete, sobre pena de começar a se colocar em risco as prerrogativas da Câmara Municipal e atividade parlamentar em Tietê.
do pedido. Requer o recebimento desta como defesa prévia, sua juntada aos autos do processo em epígrafe, a apreciação das suas preliminares para que esta representação seja arquivada por falta de provas ou, em remota hipótese, ao final da instrução, seja o representado absolvido, sepultando de vez as alusões à aplicabilidade da previsão regimental do artigo 333 e seguintes. Provas. Protesta provar o alegado, se for o caso, por todos os meios de provas em direito admitidas, particularmente pelas provas testemunhais e documentais a serem oportunamente oferecidas. Tietê, 10 de dezembro de 2015, Paulo de Souza Alves Filho, advogado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Considerando a grande quantidade de documentos anexados à defesa prévia do vereador, o que necessita de tempo para uma análise adequada, eu solicito a Vossa Excelência o adiamento da discussão e da votação da representação em tela por 3 sessões camarárias ordinárias. Bom, vamos fazer o seguinte. Então, neste caso, como o nobre vereador está solicitando o adiamento, vou consultar o plenário. Então, o plenário é que vai decidir, deverá decidir sobre o adiamento da votação do recebimento dessa denúncia, que acaba de ser lida. O artigo 253, né, do regimento interno da Câmara estabelece que a votação deverá ser obrigatoriamente nominal ou eletrônica, nesses casos, a votação do fato, mas vamos usar o mesmo método, então, para a votação que o vereador está solicitando, que é a votação do adiamento. Então, o plenário, dessa forma, vai dizer se adiamos ou não essa decisão. A discussão e a decisão. Então, eu vou solicitar à senhora secretária que faça a chamada de cada vereador presente, o qual deverá dizer sim no microfone e apertar o botão sim no dispositivo eletrônico, caso seja a favor do adiamento da votação do recebimento da representação contra o vereador Carlos Eduardo Assunção. E pode emitir, ou... Desculpe. Pode emitir opinião ou só votar? Não, porque estamos só diante de uma votação de um pedido de... É sim ou não. O plenário decide se adiamos ou se continuamos. Então, se for sim, como eu já disse, se for não, o vereador diz não no microfone e aperta o botão não do dispositivo eletrônico. Caso ele seja contrário, né, esse adiamento de votação do recebimento da representação contra o vereador Carlos Eduardo Assunção. Ou pode dizer abstenho-me e apertar o botão abstenção do dispositivo eletrônico, caso queira abster-se do adiamento da votação do recebimento da representação contra o vereador Carlos Eduardo Assunção. Só lembrando que, como é um pedido de adiamento, como seria na votação mesmo, o vereador Carlos Eduardo Assunção, regimentalmente, deverá abster-se de votar, né, por ser de interesse pessoal na deliberação. Então, deve falar abstenho e abster-se. Senhora secretária, pode proceder, então, a chamada e passaremos à votação se adiamos ou não. Adriano Aronque. Presente. Não, pode votar. Sim ou não. Eu penso que por termos 2 meses de recesso, acho que a gente poderia ser na próxima sessão ordinária e não 3 sessões ordinárias. Ele está pedindo para 3. Nós temos que ou aceitar ou adiar. Ou sim ou não. Né? Eu acho que a gente tem tempo para elaborar a defesa do nobre colega. Esses 2 meses é mais do que suficiente. Não precisa de 3 sessões ordinárias. Não. Uma sessão ordinária para a próxima, que seria em fevereiro, acho que já seria Concordo, suficiente. Mas aí o vereador deveria votar. Como ele fez a proposta de 3, eu estou pondo em votação 3.
né? Então vota, se quiser Eu para abstenho. uma, tem que rejeitar essa proposta e fazer uma nova proposta Eu para uma. abstenho, então. Abstém. Já apertou a abstenção. Carlos Eduardo Assunção não pode votar. João Batista, Não, mas deixa eu registrar a abstenção. Já registrou. João seguir. Batista Martellini Filho. Eu voto sim pelo adiamento por 3 sessões ordinárias. Júlio César Coan. Sim. Lauro Paladini Neto. Abstenho. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Abstenho. Pedro Souza não vota. O presidente não vota. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Sim, pelo adiamento. Sidney Machado dos Santos. Sim. Basta 4 aqui, né? Eu vou botar 5, né? Porque aqui, como eu perguntei ali, eu consultei aqui o secretário legislativo, porque nessa votação nós temos aqui 4 votos sim. Então eu vou votar também para podermos ter a maioria, né? Porque são 4 abstenções e 4 votos sim, mas eu vou votar também, eu voto sim. Então, desta forma, fica a presente discussão e votação adiada por 3 sessões camarárias, com 5 votos favoráveis a esse adiamento e 4 abstenções. Não esgotado o tempo do expediente, está aberta a votação para podermos passar sem intervalos para a ordem do dia. Aprovado. Solicito à senhora secretária que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Aronque. Presente. Carlos Eduardo Assunção. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. Júlio César Coan. Presente. Lauro Paladini Neto. Presente. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo o número regimental, solicito à senhora secretária que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Discussão e votação única. Projeto de Lei 55 de 2015. Dispõe sobre denominação Praça Carlos Marcelo Vincentim Martim. Data da entrada 29/9/2015. Autoria Poder Executivo. Este projeto que será discutido e votado está denominando a praça localizada no Distrito Industrial de Carlos Marcelo Vicente Martins, popularmente Caqui. Está em discussão o projeto de lei 55 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Adriano Aronque. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, acho que é mais do que justa essa merecida homenagem ao saudoso Caqui, que teve junto conosco aí na batalha pela obra de infraestrutura, asfalto, esgoto do Distrito Industrial. Até nos últimos meses de vida ele teve em sessões aqui com a gente, usando máscara ainda, depois de uma cirurgia que ele fez, e que infelizmente não conseguiu ver o distrito que tanto ele brigou, asfaltado e com infraestrutura. Então, o meu voto é sim e
Era isso que eu queria deixar registrado. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 55/2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador João Martellini. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários, demais pessoas que nos assistem, eu faço minhas palavras ditas pelo nobre colega Adriano Aronc. De fato, é uma pessoa que lutou muito desde o início desse distrito industrial e não poderia ser outro nome a ser homenageado nesse local. Foi o melhor nome que poderia ter sido indicado para esse fim. Então, meu voto é favorável também. Continua em discussão o projeto de lei 55/2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Sandra Takakura. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, só complementando as palavras dos nobres colegas Adriano Aronc e João Martellini, Caqui, ele sabia da benfeitoria que seria o asfaltamento, a revitalização do distrito industrial. Mas, mesmo assim, ele era justo. Ele chegou aqui, nesse plenário, e falou: é justo o que vocês estão propondo, que nós recebamos esse benefício, mas que paguemos por ele. Eu acho justo isso, essa proposta de vocês. Quer dizer, ele era o beneficiado. E, mesmo assim, ele reconhecia a importância de não só dividir com todos os colegas, mas não imputar aos munícipes de Tietê essa dívida da revitalização do distrito industrial. Então, mais que merecido. Realmente, a gente fica feliz com isso e não tem como não votar favorável. É essa a minha fala. Continua em discussão o projeto de lei 55/2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Maria Conceição Dalbon. Senhor presidente, nada mais justo do que a praça receber o nome de Carlos Marcelo Vicentim Martins. É extremamente justo. Obrigada. Continua em discussão o projeto de lei 55/2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, faço minha também palavra a todos que já me antecederam e lembrar que o seu Caqui realmente foi uma pessoa que nos procurou, acho que a todos os vereadores, mostrando a importância da melhoria daquele local. E eu acho que seu nome, o legado que ele está deixando, é uma homenagem, né, da nossa cidade para ele. E eu tenho certeza que a família sempre vai ficar feliz por ter lembrado do seu Caqui, justamente num lugar onde ele sempre também batalhou, fez parte dessa batalha da melhoria que lá vai ser levado. Continua em discussão o projeto de lei 55/2015. Eu gostaria também de me manifestar. Realmente, a denominação da praça de Carlos Marcelo Vicentim Martins, fazendo coro com os colegas, é muito justa. Caqui, um grande amigo desde a infância aí de futebol, de campo, quis o destino que não pudesse estar hoje entre nós. Ele que é o batalhador, que Adriano Aronc destacou, ele que sempre foi a favor de Tietê, e ele que sempre foi muito justo, como a vereadora Sandra destacou, em todos os seus atos. Então, eu como presidente não voto, mas deixo aqui simbolicamente o meu voto favorável. Está aberta a votação para o projeto de lei número 55/2015. Está aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 62 de 2015. Institui o programa Família Acolhedora do município de Tietê e dá outras providências. Data da entrada, 10/11/2015. Autoria, Poder Executivo.
Está em discussão o projeto de lei 62 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Desculpe, apenas queria, antes de passar a palavra, dizer que este projeto está instituindo o programa Família Acolhedora como parte integrante da política de atendimento à criança e ao adolescente de nosso município. Com a palavra, nobre vereadora Sandra Takakura. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Esse programa é para mostrar às pessoas que realmente amam, independente de qualquer coisa. Porque essa família acolhedora, ela vai receber a criança, o adolescente, que está em situação de risco, que poderia ir para um abrigo, descaracterizando a dinâmica familiar. E essa família acolhe por tempo determinado pela resolução dos conflitos na família da criança, e depois tem que devolver essa criança ou esse adolescente. Então, é um programa de amor, porque você recebe para beneficiar uma criança, um adolescente que não será seu. Normalmente, quando a gente adota uma criança, a gente fala, este é meu filho, é minha filha. É uma coisa nossa, a gente ama, é natural. Mas aqui, você não adota. Você tem uma criança, um adolescente, que você vai amar e proteger pelo tempo que for necessário a esse adolescente, a essa família, regularizar os laços familiares. Então, é um programa, assim, como eu já falei, de amor mesmo, tem toda meu voto favorável, e no que for necessário para colaborar com esse programa, eu já coloco para a Sônia, que eu estou à disposição, não para receber, no momento, uma criança, um adolescente, porque eu não tenho um ambiente favorável diante de tantas atividades que eu tenho, que tem que me ausentar de casa, e uma criança, um adolescente em conflito, precisa de um atendimento melhor, mais presente de quem vai recebê-lo. Mas, de outras formas, no que eu puder colaborar, já me ponho à disposição da diretora do Fundo, a Sônia Ferreira. Era só o que eu tinha a falar. Continua em discussão o projeto de lei 62 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, tem projetos que a gente não concorda e até critica, mas esse é um projeto do Executivo que a gente tem que parabenizar. E, principalmente, vou cumprimentar a dona Sônia aqui, né, mas em nome de todos também da assistência social, porque esse aqui é um divisor de águas aqui para as crianças, né, que às vezes sofrem, né, com a divergência entre seus pais, entre sua família. Eu acho que esse programa é um programa que tem tudo para dar certo aqui no nosso município. Haja vista que outros municípios, quando se implanta esse programa, quando ele é bem fiscalizado, bem projetado, ele tem êxito. Então, acho que o nosso município vai ganhar com isso e com esse projeto. Continua em discussão o projeto de lei 62 de 2015. Está aberta a votação do projeto de lei 62 de 2015. O projeto de lei 62 de 2015 está aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação. Projeto de lei complementar 31 de 2015. Altera o parágrafo 2º do artigo 86 da Lei Complementar 11 de 2014, de 20 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Tietê e dá outras providências.
Data da entrada, 19/11/2015, autoria Poder Executivo. Este projeto de lei complementar 31 de 2015, ele pretende modificar a forma de pagamento do abono produtividade, que popularmente é conhecido como 14º salário, que deverá ser efetuado aos servidores que adquirirem o direito na segunda quinzena do mês de fevereiro de 2016. A modificação proposta por este projeto é de efetuar o pagamento na segunda quinzena do mês do aniversário do servidor. Cumpre ressaltar que esse projeto já foi rejeitado por esta Casa em primeiro turno na última sessão ordinária. Está em discussão em segundo turno o projeto de lei complementar número 31 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador João Marteguini. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários, demais pessoas que nos assistem, como eu já falei por ocasião da primeira discussão desse projeto, inúmeros funcionários nos procuraram pessoalmente ou através de e-mail, manifestando a indignação e a contrariedade com esse projeto. Porque quando o prefeito elaborou o estatuto, ele garantiu aos funcionários que seria pago na segunda quinzena de fevereiro. E os funcionários fizeram a opção para o regime estatutário contando com isso. Então, por esse motivo, meu voto vai ser contra novamente. Vou votar não. Continua em discussão em segundo turno o projeto de lei complementar 31 de 2015. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, vou aqui deixar mais uma vez a minha sugestão para que a prefeitura, as categorias, né, do executivo, eles façam aí umas comissões, porque é muita alteração nesse estatuto que vem. E nem o sindicato, às vezes, não tem o conhecimento. Então, que também o pessoal do sindicato também se envolva também junto ao pessoal que os funcionários, né, que eles representam todos os funcionários. A gente vê a demanda da dona Vali lá, né, que sempre luta pelo funcionalismo. Então, que também eles possam proteger cada vez mais o funcionalismo, porque é difícil de a gente ficar votando aqui toda alteração, e às vezes os servidores eles nem sabem que a gente votou a alteração aqui. Então, eu acho que eles que são os maiores beneficiados são o último a ser informado. Então, que o governo aí, eles se entendam também com o funcionalismo, tenham um parecer, fale com o funcionalismo quando for mudado, né, algum projeto de lei complementar que se refere ao estatutário. Então, porque isso aí mexe com a vida deles. E eu vou votar contrário novamente, porque isso daqui é uma coisa que iria mexer com a programação que eles já tinham feito. Continua em discussão em segundo turno o projeto de lei complementar número 31 de 2015. Está aberta a votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 31 de 2015. O projeto de lei complementar número 31 de 2015 está rejeitado em segundo turno. Não, está empatado, eu vou ter que votar. Eu não votei? Precisa de 5 para aprovar, então está rejeitado, não precisa. É que abriu a minha votação aqui. É que eu já votei no primeiro. Não, realmente, precisa de 5 para aprovar. Então, como tem 4 votos a favor, dos vereadores Adriano Alonque, Lauro Paradini, Maria Conceição Dalbo Vieira e Sandra Maria Ferreira Vastaracura, e 4 votos contrários de Carlos Eduardo Assunção, João Batista Marteguini Filho, Júlio César Coan, Sidney Machado Santos, não é considerado empate, porque precisa de 5 para a aprovação. Pela então, ordem, senhor presidente, a nobre vereadora Dona Sandra está manifestando aqui que votou errado. Então, solicito que pode ser feita verificação de voto e ela pode voltar atrás na votação quando há engano. Então, isso é regimental. Então, neste caso, a pedido da nobre vereadora, assim se manifesta, então, pela votação? Sim. Então, eu vou anular esta votação e abrir novamente para nova votação. Então,
Está aberta a votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 31 de 2015. Então, o projeto de lei 31 de 2015 está rejeitado em segundo turno, com os votos contrários dos vereadores Carlos Eduardo Assunção, João Batista Marterini Filho, Júlio César Coan, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura e Sidney Machado dos Santos. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso dessa explicação, antes de encerrar a sessão, eu gostaria de informar aos senhores vereadores que, tendo em vista que esta é a última sessão ordinária do ano, há a necessidade de submeter ao plenário a ata da sessão. Portanto, convido a senhora secretária a proceder à leitura da ata desta sessão. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura da ata da presente sessão. Por solicitação do novo vereador João Marterini, está aberta a votação do requerimento, solicitando a dispensa da leitura da ata desta sessão. Aprovado por unanimidade. Agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de fevereiro de 2016, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.